Pedro deixou o escritório do consultor financeiro com uma sensação de peso no estômago, os ombros caídos e um semblante sombrio. O sonho de se tornar médico, que sempre lhe parecerá tão nobre e alcançável, agora tremia na beira de um precipício financeiro. As ruas da cidade pareciam girar à sua volta enquanto ele caminhava lentamente, perdido em pensamentos. Ao chegar ao dormitório, ele se jogou na cama estreita, o olhar fixo no teto de concreto acima dele. Respirou fundo, tentando acalmar a mente acelerada. O som de risadas e conversas do lado de fora da janela só o fazia sentir-se mais isolado. A chamada para sua mãe foi uma das mais difíceis que já fizera. Ele discou o número, sentindo cada toque como um eco em seu coração apertado. "Oi, mãe", disse Pedro, tentando mascarar a urgência em sua voz. "Pedro, meu filho. Como você está? Tudo bem na faculdade?" A voz de sua mãe era calorosa e cheia de preocupação. "Não muito, mãe. Eu tenho um problema", ele começou, hesitante. "Um dos meus auxílios financeiros não cobriu o que esperávamos, e agora estou com um saldo pendente. Eu preciso pagar até o final do mês." Houve uma pausa do outro lado da linha. Pedro podia imaginar sua mãe, os olhos preocupados, a testa franzida. "Quanto você precisa, Pedro?" "É um bom dinheiro, mãe. Mas eu não quero te preocupar, eu vou dar um jeito. Talvez consiga um emprego de meio período ou algo assim", Pedro respondeu, sua voz baixa. "Pedro, você sabe que eu faria qualquer coisa para te ajudar. Vou mandar alguma coisa para você. Nós vamos passar por isso juntos, como sempre fizemos", ela insistiu, sua voz cheia de determinação. "Obrigado, mãe. Eu prometo que isso não será em vão. Eu vou me tornar médico, não importa o que aconteça", ele respondeu, sentindo uma mistura de gratidão e culpa. Nos dias seguintes, Pedro se dedicou ainda mais aos estudos, tentando equilibrar a carga acadêmica com a busca por oportunidades de trabalho. Uma tarde, enquanto procurava por empregos no computador da biblioteca, ele ouviu alguém chamá-lo. "Pedro, certo?" Uma jovem se aproximou, sorrindo. Era Ana, uma colega de classe que ele reconheceu da orientação. "Sim, sou eu." "Tudo bem, Ana?" Pedro respondeu, um pouco surpreso. "Eu ouvi dizer que você está procurando um emprego. A biblioteca está precisando de alguém para ajudar nas noites e fins de semana. Talvez você devesse falar com a senhorita Lopes sobre isso", ela sugeriu, empurrando um pedaço de papel com informações para ele. "Obrigado, Ana. Eu definitivamente vou verificar isso", Pedro agradeceu, sentindo uma pequena faísca de esperança. Com a ajuda de sua mãe e a possível oportunidade de emprego, Pedro sentia que talvez pudesse navegar pelas águas turbulentas da incerteza financeira. No entanto, o fardo de saber que cada dia de estudo era comprado com o suor de sua mãe nunca o deixava completamente à vontade. Pedro e seus colegas de quarto haviam decidido quebrar a rotina e jantar fora numa pizzaria local conhecida por sua autêntica pizza napolitana. Enquanto os outros se preparavam, Pedro percebeu que precisaria de dinheiro vivo, já que o estabelecimento não aceitava cartões. Assim, ele pegou sua carteira e se dirigiu ao supermercado mais próximo, conhecido por ter um caixa eletrônico acessível. Chegando lá, uma surpresa: as portas estavam fechadas, com um aviso de fechado para almoço pendurado na entrada. Pedro verificou o relógio, faltavam 30 minutos para reabrir. Resignado, ele se encostou na parede externa, observando a movimentação da rua. Foi então que um homem mais velho, cujas roupas desgastadas e semblante cansado sugeriam uma vida de dificuldades, aproximou-se dele. O homem estendeu a mão, um sorriso gentil iluminando seu rosto marcado pelo tempo. "Boa tarde, jovem. Me chamo Samuel. Parece que você foi pego de surpresa pelo horário de almoço deles também, hein?" A voz de Samuel era rouca, mas sua energia era contagiante. "Sim, eu só precisava usar o caixa eletrônico. Você sabe se há outro por perto?" Pedro perguntou, apreciando a abordagem amigável do homem. Samuel riu baixinho, balançando a cabeça. "Ah, esse daí está quebrado faz meses. Mas tem um que sempre funciona na floricultura ali na esquina."
O lugar é pequeno, mas o dono é muito gente boa. Obrigado pela dica, disse Pedro, já se sentindo um pouco aliviado. Você fica por aqui muito tempo? Ah, este é meu ponto habitual, Samuel explicou, um brilho nostálgico nos olhos. Eu costumava ser jogador de basquete, acredita? Mas a vida às vezes nos joga umas bolas fora do alcance. Intrigado, Pedro se interessou mais pela história de Samuel. Jogador de basquete? O que aconteceu? Problemas de saúde, Samuel suspirou, olhando para suas mãos trêmulas. Artrite e algumas outras complicações. Acabou com minha carreira mais cedo do que eu esperava. Agora, eu passo meus dias compartilhando histórias e um pouco de música. Você toca algum instrumento? Pedro perguntou, cada vez mais cativado pela resiliência daquele homem. Harmônica, Samuel disse, tirando uma pequena gaita do bolso de seu casaco. É minha fiel companheira. Fascinado, Pedro pediu para ouvir um pouco, e Samuel, feliz em compartilhar seu talento, tocou uma melodia blues suave que parecia atrair a atenção até dos passantes apressados. À medida que a música enchia o ar, Pedro sentiu uma admiração profunda por Samuel. Ele queria ajudar, mas como? Dias após o encontro revelador com Samuel, Pedro estava em um evento no ginásio da faculdade, uma exposição que celebrava atletas famosos que haviam estudado lá. Enquanto caminhava entre as imagens e biografias expostas, seu olhar foi capturado por uma foto em preto e branco que parecia estranhamente familiar. Era Samuel, mais jovem, mas inconfundível. A foto estava acompanhada de uma breve biografia que narrava uma promissora carreira no basquete interrompida por lesões e dificuldades pessoais. O choque da descoberta fez com que Pedro sentisse uma mistura de admiração e tristeza ao pensar no quanto Samuel tinha mudado. Intrigado e movido pela história de Samuel, Pedro decidiu aprofundar sua investigação sobre a queda do ex-atleta. Ele passou horas na biblioteca, folheando jornais antigos e buscando online, descobrindo que Samuel fora uma estrela ascendente no basquete universitário, mas problemas de saúde e uma subsequente luta contra o alcoolismo o afastaram dos holofotes e de uma vida estável. Dias depois, Pedro retornou ao supermercado, esperando reencontrar Samuel. Quando finalmente o viu, aproximou-se com uma mistura de hesitação e determinação. Samuel, eu vi sua foto na exposição da faculdade. Você foi incrível. Pedro começou, tentando não parecer invasivo. Samuel sorriu com um misto de surpresa e nostalgia. Ah, aqueles foram os dias, meu jovem. Eu tive minha chance de brilhar, sim, mas às vezes a vida nos dá mais do que podemos driblar. Eu li sobre as dificuldades que você enfrentou depois. Sobre sua saúde, Pedro continuou, escolhendo as palavras com cuidado. E eu realmente quero ajudar. Samuel olhou para Pedro, um olhar de cautela passando brevemente por seus olhos cansados. Agradeço sua bondade, Pedro, mas você tem sua própria vida e desafios para enfrentar. Eu não posso aceitar. Mas você pode, e deve. Pedro interrompeu, a emoção clara em sua voz. O dinheiro que minha mãe me mandou. Eu quero usar para ajudá-lo a conseguir a cirurgia de que você precisa. É mais importante para mim ajudar alguém que inspirou tantos, alguém que ainda pode inspirar. Samuel ficou em silêncio por um longo momento, lutando com a oferta e o que significava. Por que você faria isso por mim? Ele perguntou finalmente, uma vulnerabilidade palpável em sua voz. Porque todos merecem uma segunda chance, Samuel. E porque, um dia, espero que alguém faça o mesmo por mim se eu precisar, Pedro respondeu, sua decisão refletindo uma maturidade que ia além de seus anos. Comovido e relutantemente esperançoso, Samuel aceitou a ajuda de Pedro. A manhã estava fresca e o céu azul prometia um dia de novos começos. Pedro e Samuel encontrarão-se na entrada da clínica local, prontos para a jornada que tinham pela frente. Samuel, apesar de sua habitual postura otimista, parecia particularmente ansioso. Observando sua inquietação, Pedro deu-lhe um tapinha reconfortante no ombro. Vai dar tudo certo, Samuel. Essa cirurgia é só o começo de uma nova fase para você, disse Pedro, tentando infundir tanto otimismo quanto possível em suas palavras. Samuel sorriu, um pouco apreensivo.
Espero que sim, Pedro. Sabe, faz muito tempo que não me sinto tão esperançoso quanto agora. Pedro sorriu de volta e chamou um Uber. Durante a viagem até a cidade vizinha, ele tentou distrair Samuel com histórias sobre a faculdade e planos futuros. A conversa oscilava entre momentos de leveza e silêncios pensativos, enquanto a paisagem urbana dava lugar a horizontes mais amplos. Chegando à clínica especializada, eles foram rapidamente submersos em um mar de formulários e procedimentos pré-operatórios. Pedro ficou ao lado de Samuel durante todo o tempo, ajudando-o com a papelada e assegurando que tudo estivesse em ordem. Enquanto preenchiam os últimos documentos, Pedro revisava mentalmente suas finanças. Ele sabia que o dinheiro que tinha era exatamente o suficiente para cobrir a cirurgia. A responsabilidade pesava sobre ele, mas a determinação de ajudar Samuel era mais forte. Pronto, isso deve ser o último, disse Pedro, entregando os formulários preenchidos ao atendente. Obrigado, respondeu o atendente, antes de se afastar. Poucos minutos depois, Pedro foi chamado ao balcão. O médico que faria a cirurgia de Samuel queria conversar com ele. Com um frio na barriga, Pedro aproximou-se, esperando ouvir alguma necessidade de procedimentos adicionais ou custos extra. Senhor Pedro, eu revisei o caso do Sr. Samuel, e gostaria de informar que a clínica decidiu cobrir totalmente o tratamento dele, explicou o médico, um homem de meia idade com uma voz tranquilizadora. Pedro piscou, surpreso. Totalmente? Mas como? Eu estava preparado para pagar. Pedro sentiu um alívio imenso, misturado com uma gratidão profunda. Eu nem sei como agradecer. Isso é incrível. O melhor agradecimento que podemos receber é ver o Sr. Samuel recuperado e bem, respondeu o médico. Com a cirurgia agendada para a semana seguinte, Pedro e Samuel retornaram ao campus, refletindo sobre os eventos do dia. Pedro percebeu que seu gesto inicial de ajudar Samuel não apenas alteraria a vida do homem mais velho, mas também havia mudado a dele. Ele aprendeu o poder da compaixão e o impacto que um ato de bondade pode ter, reverberando de maneiras que nunca imaginara. A manhã após a cirurgia de Samuel trouxe uma sensação de alívio e renovação. O procedimento tinha sido um sucesso, uma notícia que iluminou os rostos de ambos, Pedro e Samuel, quando o médico veio pessoalmente dar-lhes as boas novas. No entanto, uma questão prática logo se apresentou: Samuel não tinha um lugar para passar o período de recuperação. Apesar de sua relutância em impor-se, a situação era inevitável. Foi então que Pedro, movido pelo mesmo espírito de solidariedade que o levará a ajudar Samuel inicialmente, fez uma oferta. Samuel, você não pode se recuperar nas ruas. Por que não fica no dormitório comigo e com meu colega de quarto por um tempo? Pelo menos até você se sentir melhor, sugeriu Pedro, esperançoso. Samuel olhou para Pedro, claramente hesitante. Pedro, eu não quero ser um incômodo. Vocês já fizeram tanto por mim? Não é incômodo algum, Samuel. Considere isso uma parte da sua recuperação. Nós queremos ajudar, insistiu Pedro com um sorriso encorajador. Finalmente, com alguma relutância, Samuel aceitou. Os dias seguintes foram um testemunho da recuperação física e emocional de Samuel. Instalado confortavelmente em um colchão extra no quarto que Pedro compartilhava com seu colega de quarto, ele passava os dias recuperando forças e a mobilidade que a cirurgia lhe proporcionara. Numa tarde tranquila, enquanto compartilhavam um café na pequena mesa do dormitório, Pedro decidiu contar a Samuel sobre a generosidade da clínica. Samuel, eu não paguei pela cirurgia. A clínica decidiu cobrir todos os custos, revelou Pedro, observando atentamente a reação de Samuel. Samuel levou um momento para processar a informação, seus olhos se ampliando em surpresa e gratidão. Isso é incrível. Que bênção, Pedro. Não sei como jamais poderei agradecer a você e a eles. Você não precisa agradecer, Samuel. Só precisa se recuperar e voltar a viver sua vida, respondeu Pedro, sentindo uma profunda satisfação por poder ter sido parte de algo tão positivo. À medida que Samuel recuperava a saúde, ele também começou a encontrar maneiras de contribuir. Começou a fazer pequenos trabalhos temporários,
ajudava na biblioteca, fazia jardinagem para alguns professores, e até dava aulas de harmônica para crianças na comunidade local. A transformação foi palpável, e Pedro observava com orgulho e alegria enquanto seu amigo retomava as rédeas de sua vida. Naquela tarde tranquila, enquanto revisava suas anotações para uma próxima prova, Pedro recebeu uma ligação que interrompeu sua rotina de estudos. O visor mostrava um nome já familiar, Dr. João. Curioso e um pouco ansioso, ele atendeu rapidamente. Olá, Pedro. Aqui é o Dr. João. Espero não estar ligando em um momento inoportuno, começou o médico, com sua voz sempre calma e amigável. Olá, Dr. João. Claro que não, tudo bem por aqui. Como posso ajudar? Respondeu Pedro, tentando mascarar sua curiosidade. Na verdade, eu gostaria de convidar você e o Samuel para um jantar. Seria um prazer recebê-los em um restaurante aqui perto. Há algo especial que gostaríamos de compartilhar com vocês, explicou o Dr. João, um tom de mistério em suas palavras. Claro, será um prazer. Quando seria? Pedro aceitou o convite, intrigado com a razão por trás dele. Que tal amanhã à noite? Espero que estejam livres. Estaremos lá, Dr. João. Até amanhã então. Pedro desligou o telefone, um turbilhão de pensamentos girando em sua mente. Quando chegou a hora do jantar, Pedro e Samuel se encontraram na entrada do restaurante, onde Dr. João, acompanhado de sua esposa Madalena e sua filha Clara, os recebia calorosamente. Pedro, Samuel, que bom ver vocês novamente. Venham, por favor, Madalena e Clara estão ansiosas para conhecê-los, disse Dr. João, guiando-os para uma mesa reservada. Ao se acomodarem, as apresentações foram feitas, e a atmosfera era agradável, embora ainda pairasse uma curiosidade no ar sobre o motivo do convite. Não demorou muito para que Dr. João resolvesse o mistério. Samuel, há muitos anos atrás, você fez uma doação anônima que ajudou a financiar um tratamento essencial para Clara aqui, começou Dr. João, indicando sua filha, que sorria timidamente. Aquele gesto salvou a vida dela, e desde então, temos tentado encontrar uma forma de agradecer. Samuel, visivelmente emocionado, olhou para Clara, agora uma jovem vibrante e saudável. Eu só queria ajudar. Não sabia a quem o dinheiro estava indo, mas estou tão feliz por ver que fez uma diferença. Clara se inclinou para a frente, seus olhos brilhando com gratidão. Eu não sei como expressar minha gratidão, Samuel. Sua generosidade me deu uma segunda chance na vida. Tudo que eu consegui, cada momento feliz desde então, eu devo a pessoas como você. A conversa fluía naturalmente a partir daí, cada membro da família compartilhando histórias e expressando seu profundo agradecimento. Pedro observava, profundamente comovido pela cadeia de eventos que uma simples ação de bondade poderia desencadear. É incrível pensar que um gesto de bondade de tantos anos atrás nos trouxe a este momento, refletiu Pedro, admirado. É verdade, Pedro, concordou Madalena. A vida tem uma maneira engraçada de conectar as pessoas. Estamos tão gratos que o caminho de Samuel o levou até nós novamente. O jantar se estendeu por horas, repleto de risadas, lágrimas e muitos momentos de alegria compartilhada. Era mais do que uma refeição, era uma celebração de vida, conexões humanas e a incrível rede de apoio que pode surgir de atos aleatórios de bondade. À medida que o jantar se aproximava do fim, a atmosfera de gratidão e celebração deu lugar a uma conversa mais séria, mas igualmente cheia de esperança. Dr. João, com o apoio visível de sua esposa Madalena e da filha Clara, virou-se para Samuel com um olhar determinado e carinhoso. Samuel, depois de tudo que você fez, nós gostaríamos de oferecer algo em retorno, algo que esperamos que possa ajudá-lo a reconstruir sua vida de uma maneira significativa, começou Dr. João, capturando a atenção de todos à mesa. Samuel, ainda emocionado pelas revelações anteriores, olhou para Dr. João, um pouco ansioso sobre o que estava por vir. Eu realmente não sei o que dizer, Dr. João. Tudo isso já foi mais do que eu poderia esperar. Dr. João sorriu, encorajador. Nós gostaríamos de ajudá-lo a encontrar um lugar para morar, algo estável e confortável. E além disso,
Queremos oferecer-lhe uma posição como treinador de basquete em uma escola particular aqui perto. Acredito que suas experiências e sua paixão pelo esporte podem inspirar muitos jovens. Samuel ficou visivelmente abalado pela generosidade da oferta, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto tentava formular uma resposta. Treinador de basquete? Seria uma honra. Eu amaria isso. Eu nunca pensei que teria uma chance como essa novamente, disse ele, a voz carregada de emoção. Então é um sim? Clara perguntou, com um brilho de excitação nos olhos. Sim, é um sim definitivo, Samuel confirmou com um largo sorriso, sentindo como se um novo capítulo de sua vida estivesse começando. Enquanto Samuel e a família de Dr. João discutiam os detalhes do novo emprego e da moradia, Pedro observava, inundado por uma sensação de alívio e felicidade pelo amigo. No entanto, antes que ele pudesse se retirar para deixar que Samuel desfrutasse de seu momento, Dr. João o chamou. Pedro, temos algo para você também, disse Dr. João, atraindo a atenção de Pedro, que olhou surpreso. Para mim? Pedro perguntou, confuso. Madalena tomou a palavra com um sorriso gentil. Sim, Pedro. Sabemos sobre suas lutas financeiras com a universidade e como você se esforçou para ajudar Samuel. Nós gostaríamos de oferecer pagar suas despesas universitárias. Isso incluiria sua matrícula, livros, tudo o que você precisar. Pedro sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. A oferta era inesperada e incrivelmente generosa. Ele olhou para Samuel, que sorria de volta, incentivando-o. Isso significaria muito para mim e para minha mãe. Ela tem trabalhado tanto. Pedro começou, sua voz embargada pela emoção. Eu não sei como agradecer a vocês. Você já fez muito, Pedro. Clara interveio, ajudando meu pai a reencontrar Samuel e sendo um amigo tão bom. Isso é o mínimo que podemos fazer. Então, eu aceito, com toda a gratidão do mundo, disse Pedro, finalmente permitindo-se sentir a plenitude daquele momento. O jantar terminou com abraços calorosos e promessas de futuras visitas. Enquanto caminhavam para fora do restaurante, Pedro e Samuel compartilhavam um sentimento de renovação e esperança. Ambos estavam diante de novos começos, não apenas sobrevivendo, mas prosperando com a ajuda de amigos que se tornaram família. Samuel passava pelos corredores da escola particular com um sorriso contagiante e um apito pendurado no pescoço. Era um novo começo para ele, longe das adversidades que marcaram sua vida nos últimos anos. Agora, como treinador de basquete, sentia uma renovação de seu espírito e propósito, revivendo a paixão que sempre teve pelo esporte e pela educação de jovens talentos. Os treinos eram intensos, cheios de energia e entusiasmo. Samuel se dedicava a cada sessão, focado em transmitir não apenas técnicas de basquete, mas também lições de vida sobre trabalho em equipe, disciplina e resiliência. Observando os alunos correrem pela quadra, absorvendo avidamente cada instrução, ele sabia que estava fazendo a diferença. Vamos lá, foco! Lembrem-se, o basquete é sobre antecipar, não apenas reagir. Samuel orientava, enquanto os alunos assentiam, esforçando-se para implementar suas dicas. Em um desses dias, Pedro chegou à escola para uma visita surpresa. Encontrou Samuel no meio de uma prática intensa, e sentou-se na arquibancada para assistir. O entusiasmo e a autoridade natural de Samuel como treinador eram evidentes, e Pedro sentia um orgulho imenso. Após o treino, os dois amigos se encontraram na lateral da quadra. Samuel, você parece realmente em casa aqui, comentou Pedro, um sorriso largo no rosto. Samuel enxugou o suor da testa com uma toalha e riu. Sabe, Pedro, eu nunca pensei que encontraria tanto prazer em algo assim novamente. É como se cada dia aqui fosse uma chance de fazer algo que realmente importa. Você está fazendo um trabalho incrível, afirmou Pedro, observando como os alunos cumprimentavam Samuel com respeito e admiração enquanto saíam da quadra. A conversa entre eles fluiu naturalmente para outros tópicos, incluindo a vida acadêmica de Pedro. Com as preocupações financeiras aliviadas graças à generosidade da família do Dr. João, Pedro pôde mergulhar de cabeça nos estudos.
Sua vida universitária estava florescendo, e ele compartilhava a cada nova descoberta e desafio com Samuel, que ouvia com interesse genuíno. Estou realmente conseguindo me dedicar. E a Clara tem sido uma grande companhia, sabia? Nós estamos passando bastante tempo juntos, estudando, almoçando. Tem sido ótimo, contou Pedro, seu rosto se iluminando ao mencionar Clara. Samuel acenou, satisfeito. Isso é maravilhoso ouvir, Pedro. Ela parece ser uma pessoa especial. Estou feliz que vocês estão se dando bem. De fato, a relação de Pedro e Clara tinha se desenvolvido rapidamente. Os encontros frequentes no campus tinham evoluído para longas conversas sobre vida, sonhos e aspirações. Clara, com sua perspicácia e gentileza, tinha se tornado uma parte essencial da vida de Pedro. Pedro e Clara encontrarão-se, como de costume, sob a sombra generosa de uma velha árvore no campus da universidade. As folhas dançavam suavemente ao vento, criando um cenário tranquilo que contrastava com as emoções turbulentas de Clara. Ela brincava nervosamente com as folhas caídas, ensaiando mentalmente as palavras que havia decidido compartilhar com Pedro naquele dia. Pedro, percebendo a inquietação dela, tocou levemente sua mão. Clara, está tudo bem? Você parece um pouco distante hoje. Clara suspirou, erguendo os olhos para encontrar o olhar preocupado de Pedro. Pedro, eu preciso te dizer algo. Algo que tem estado no meu coração por um tempo agora. Pedro assentiu, encorajando-a a continuar com um sorriso gentil. Eu gosto muito de você, Pedro. Mais do que como um amigo, Clara confessou, sua voz tremendo ligeiramente. E eu precisava que você soubesse, não importa o que aconteça depois. Pedro ficou surpreso, mas a surpresa rapidamente deu lugar a uma alegria expansiva. Ele sempre sentirá uma conexão especial com Clara, mas temia que seus sentimentos não fossem recíprocos. Com o coração batendo acelerado, ele apertou a mão de Clara. Clara, eu também estou apaixonado por você. Há algum tempo, eu luto contra esse sentimento, pensando que você não sentiria o mesmo. Pedro revelou, seu sorriso iluminando seu rosto. O alívio e a felicidade brilharam nos olhos de Clara. Ela riu, uma risada leve e livre, que ecoou ao redor deles. Eu estava tão nervosa em te dizer. Eu não queria que isso estragasse nossa amizade. Clara, você só fez nossa amizade mais forte, disse Pedro, enquanto puxava-a para um abraço. Naquele momento, o mundo ao redor pareceu desaparecer, deixando apenas os dois, envolvidos em um sentimento de carinho e compreensão mútua. Com o tempo, o que começou como uma lenta revelação de sentimentos floresceu em um relacionamento vibrante e amoroso. Com o fim do semestre acadêmico se aproximando, Pedro sentia uma mistura de alívio e excitação. As últimas provas e projetos estavam consumindo grande parte de seu tempo, mas a perspectiva do verão trazia planos mais animadores. Uma dessas ideias, que o enchia de expectativa, era de introduzir Clara à sua mãe. Ele já havia falado muito sobre Clara, e sua mãe estava ansiosa para conhecê-la. Além disso, Pedro planejava reunir sua família com a do Dr. João, um gesto que simbolizava a gratidão e o entrelaçamento de suas vidas graças aos eventos recentes. Um dia, enquanto caminhavam pelo campus, Pedro compartilhou seus planos com Clara. Estou pensando em fazer um jantar durante o verão. Quero que você conheça minha mãe e também reunir nossas famílias. O que acha? Clara, segurando sua mão, sorriu amplamente. Eu adoraria. Estou um pouco nervosa, claro, mas muito ansiosa para conhecer sua mãe e ver todos juntos. Será especial, Pedro. Eu sei que será um pouco emocionante, mas tenho certeza de que todos vão se dar bem. Minha mãe já te adora só de ouvir falar de você, disse Pedro, aliviando a tensão com um toque de humor. Enquanto isso, Samuel também estava vivenciando um período de antecipação positiva. Sua carreira como treinador de basquete estava florescendo, e ele se sentia revitalizado pela rotina e pelo impacto que estava tendo nos jovens atletas. Grato pela oportunidade que mudou sua vida, ele frequentemente refletia sobre a generosidade de Pedro e da família de João. Durante um encontro no parque com Pedro, Samuel expressou sua gratidão. Pedro, este verão vai ser incrível, não é?
estou planejando algumas clínicas de basquete para os garotos. E é tudo graças a você e à família de João. Não sei como agradecer o suficiente, disse Samuel, olhando para Pedro com um olhar sincero. Samuel, você já está fazendo isso. Ver como você transformou sua vida e está impactando esses jovens é mais do que qualquer um de nós poderia pedir. Você é um exemplo de resiliência e determinação, respondeu Pedro, colocando uma mão no ombro de Samuel. A luz suave do entardecer filtrava-se pelas janelas da sala de estar, lançando um brilho dourado sobre todos os presentes no encontro das famílias. O jantar cuidadosamente preparado por Pedro e sua mãe ocupava o centro da grande mesa, cercado por risos e conversas animadas. Era um dia especial para Pedro, o culminar de meses de planejamento e esperança. Clara, ao lado de Pedro, segurava sua mão sob a mesa, compartilhando um sorriso nervoso, mas feliz. Ao ser apresentada à mãe de Pedro, ela havia sido recebida com um abraço caloroso e palavras gentis. Clara, ouvi tanto sobre você. É maravilhoso finalmente colocar um rosto no nome. Pedro não poderia ter escolhido alguém melhor, disse a mãe de Pedro, visivelmente emocionada e sorridente. Obrigada, senhora. Estou tão feliz por estar aqui e conhecer todos que são tão importantes para Pedro, respondeu Clara, sua voz tremendo ligeiramente com a emoção. Durante o jantar, a mãe de Pedro se voltou para a família de João com uma expressão de gratidão profunda. Doutor João, Madalena, Clara, não tenho palavras para agradecer tudo o que fizeram pelo meu Pedro. Saber que ele teve o apoio de vocês durante seus momentos mais desafiadores, isso significou o mundo para mim. Doutor João, com um sorriso acolhedor, respondeu, nós somos os agradecidos, por termos a oportunidade de conhecer e ajudar o Pedro. Ele é um jovem excepcional, e sua resiliência e bondade são inspiradoras. A conversa fluiu naturalmente para histórias do passado, planos futuros, e risadas sobre pequenos incidentes engraçados do dia a dia de cada família. Samuel, também presente, compartilhava anedotas de sua nova carreira como treinador, arrancando gargalhadas e olhares admirados. É incrível ver como todos vocês superaram obstáculos e agora estão aqui, celebrando juntos, comentou Samuel, levantando seu copo em um brinde. Aqui está para a família que escolhemos. Todos brindaram, ecoando o sentimento de comunidade e apoio mútuo. O verão estendeu-se como um capítulo iluminado na vida de Pedro, marcado por dias de sol, risadas e momentos de introspecção tranquila. Ele e Clara, apesar da distância física, mantinham-se conectados através de chamadas diárias e mensagens constantes, contando as horas até cada reencontro que conseguiram organizar durante as férias. Numa tarde particularmente cálida, enquanto Pedro descansava na varanda da casa de sua mãe, ele recebeu uma chamada de Clara. Como está o seu dia, amor? Clara perguntou, sua voz cheia de entusiasmo. Está tranquilo, só estou aqui aproveitando a brisa e lendo um pouco. E você? Como foi o trabalho hoje? Respondeu Pedro, sempre interessado nos detalhes do dia de Clara. Ah, bastante corrido, mas estou aprendendo muito. Mal posso esperar pelo nosso encontro no próximo fim de semana, disse Clara, compartilhando o mesmo anseio de Pedro por estarem juntos novamente. Esse verão também foi uma época de aprofundamento na amizade de Pedro com Samuel. Eles frequentemente se encontravam para caminhar pelo parque ou para tomar um café, onde conversavam sobre tudo, desde trivialidades do dia a dia até seus planos e sonhos para o futuro. Num desses encontros, enquanto observavam o movimento da cidade ao redor, Samuel expressou sua gratidão. Você sabe, Pedro, este último ano tem sido incrível para mim, tudo graças a você e à sua família. Eu realmente me sinto parte da comunidade agora. Pedro sorriu, genuinamente feliz pelo progresso de Samuel. Você fez por merecer, Samuel. Sua força e sua vontade de seguir em frente são inspiradoras. E ver como você se tornou um mentor para tantos jovens na escola, isso me faz ter ainda mais certeza de que as decisões que tomamos foram as certas. Samuel concordou, refletindo sobre sua jornada. É engraçado como a vida dá voltas, não é? Quem diria que estaríamos aqui há alguns anos atrás? Com o fim do verão se aproximando, Pedro começou a se preparar para o retorno à faculdade. Ele sentia uma mistura de ansiedade e excitação,
sabendo que o novo semestre traria seus próprios desafios e aprendizados. Clara, sempre seu pilar de suporte, encorajava-o com palavras motivadoras e promessas de que estariam juntos em cada passo. Na noite antes de voltar ao campus, Pedro refletiu sobre o impacto que as pessoas ao seu redor tiveram em sua vida. A generosidade da família de João, a resiliência de Samuel e o amor de Clara tinham transformado sua visão de mundo e suas aspirações. No carro, a caminho da universidade, Pedro compartilhou seus pensamentos com sua mãe. Mãe, eu sinto como se estivesse começando uma nova fase. E eu estou pronto para enfrentar o que vier pela frente. Sua mãe, olhando-o com orgulho, respondeu: eu sempre soube que você faria coisas incríveis, Pedro. E com as pessoas que você tem ao seu lado, tenho certeza de que você vai superar qualquer obstáculo. As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente enquanto ele chegava ao campus. Pedro sentia-se fortalecido e preparado, ciente de que a jornada à frente seria desafiadora, mas também recompensadora. Com Clara, Samuel e o apoio de suas famílias ao seu lado, ele sabia que estava pronto para qualquer coisa que o futuro reservasse. A história deles, repleta de amizade, generosidade e resiliência, era um testemunho vivo de que, com apoio e determinação, é possível superar qualquer desafio.